Meu nome é Jade, sou estudante do curso de Engenharia Agrícola e sou integrante do grupo PET Engenharia Agrícola. Essa segunda parte do vídeo da disciplina Teoria das Estruturas, Método das Forças e Método dos Nós. Eu gravei a primeira parte mais relacionada com a teoria. Quem tiver dúvida já está disponível para assistir. Esse vídeo eu vou resolver um exercício para aplicar toda essa parte teórica que a gente viu. Só reforçando, esse material foi desenvolvido a partir da ementa da disciplina para o curso de Engenharia Agrícola. Então, dado constante, então aquela relação vai ser sempre igual a 1. Então, esse exercício eu tirei da lista, né? Como eu disse. Vamos começar a resolver. Antes de começar a resolver, enumerar as barras, né? Porque a gente vai dispor todas essas barras em uma tabela. Então, para ficar mais fácil a resolução, mais organizado, vamos enumerar, né? E determinar comprimentos das barras, os ângulos que duas barras fazem, né, entre si, e os valores de referência que eu vou adotar como referência. O exercício já dá o comprimento das barras, né? 1, 2, 2, 5, 5, 6 e 3, 4, que são 2 metros. E o exercício já dá o comprimento das barras 2, 3 e 5, 4, que é 1,5 metros. Então, a gente tem que determinar os comprimentos que estão faltando, né? Da barra 1, 3, 2, 4, 4, 6. Então, eu determino esses comprimentos, né, através da tangente, né, e o ângulo também. Primeiro eu comecei pelo ângulo, né, aquelas relações matemáticas simples que a gente já viu, né. Aqui eu determinei o comprimento, né, da barra que faltava, 2,5 metros. Adotei a barra 1, 2 como referência, né, então o nosso LC igual a 2 metros. Primeiro passo, né, antes de resolver o exercício, é importante você determinar os comprimentos, os ângulos e enumerar. Feito isso, o primeiro passo é determinar o grau de hiperelasticidade, né, ou seja, o número de barras e o número de nós. A partir disso, né, você faz aquela relação, o dobro do número de nós, para ver se vai ser menor, maior ou igual ao número de barras. Pelo que a gente viu aqui, considerando, né, que os apoios móveis correspondem a uma barra e o apoio fixo 2 barras, a gente vê que a nossa treliça é hiperestática, né, porque o número de barras é maior que 2 vezes o número de nós, então ela não está equilibrada. Então, a diferença, né, de 13 para 12 é 1, então o nosso grau de hiperelasticidade é 1, que é essa diferença. Então, são necessárias 2 treliças isoestáticas para a determinação da nossa força F, né? Quanto maior é esse grau de hiperelasticidade, mais treliças você vai acrescentando. Segundo passo, né, a gente vai retirar o vínculo da barra a fim de transformar o cálculo da treliça hiperestática em isostática. Então, eu circulei de preto, né, o apoio que eu decidi retirar. Como é um apoio móvel, corresponde a uma barra. Se eu retiro essa barra, fica 12 o número de barras e 12, né, 2 vezes o número de nós, então a nossa treliça vira isostática. Então, eu vou determinar os esforços internos do caso zero. O caso zero a gente viu, né, no primeiro vídeo, que mantém o carregamento externo e retira o vínculo ou a barra, que aí corresponde ao grau de precisidade, né? A gente retirou. Então, mantém o carregamento externo. Primeiro, a gente faz o cálculo das reações, né, pelas equações de equilíbrio. Então, bem simples, já está resolvido aqui, tá? Determinar agora o cálculo dos esforços pelo método dos nós, né? Nó 1, nó 6. Eu fiz bem dividido, peguei nó por nó, tá? Então, aqui tem as forças, né? Força F4, F64, F65, F13, F12. Com o valor das reações, tá? Muita gente esquece nessa etapa de colocar as reações, e aí o cálculo fica errado. Muita gente erra também cálculo de seno e cosseno, confunde, né, o que é seno, o que é cosseno, e acaba errando. E sinal,
né? Nó 3, né, com carregamento externo. Nó 2, né, sem o nosso vínculo, que ele estaria aqui, eu retirei. Nó 4. Agora, determinar os mesmos esforços internos do caso 1. Então, não tem muita diferença nessa determinação dos esforços internos do caso 0 para o caso 1. É a mesma coisa, você vai utilizar as mesmas equações de equilíbrio, vai considerar as reações, né? As reações vão ser diferentes nos apoios, porque agora você retirou o carregamento externo e colocou a força unitária. Então, vai ter diferenças assim, mas os cálculos, a forma que você vai fazer os cálculos é a mesma. É nó por nó, né? Se você escolher utilizar o método dos nós. Então, aqui as reações vão mudar, porque eu até coloquei meio errado a força unitária. Era para ela estar bem no apoio, no nó 2, né? Ela ficou mais arredada para esquerda, mas era para ela ter ficado no nó 2, certinho. E eu faço as minhas reações. Lembrando, gente, que o momento, quando ele é a direção dele, né? É no sentido horário, a gente convenciona o sinal negativo. E quando é anti-horário, a gente convenciona o sinal positivo. Então, muita gente ainda confunde isso. Então, isso é importante você estar dominando. Tá? Mesma coisa que eu falei, né? Agora que, observando que as reações vão mudar, né? Nos apoios, o ângulo continua o mesmo e a forma de determinar continua a mesma. Nó 3 sem um carregamento externo, nó 2 com a força unitária, né? Então, as diferenças que a gente vai reparando no caso 0 para o caso 1. Nó 4, novamente sem um carregamento externo. Agora, todos esses esforços, né? Que, por exemplo, eu achei essa força F45. Eu venho aqui, barra 45, e anoto o esforço N0 e o esforço N1. Então, eu vou dispor todos os dados em uma tabela. Por isso que é importante você enumerar as barras, né, você determinar o valor de referência para a barra, no caso LC, porque você vai fazer essa divisão, então você precisa determinar o valor de referência. E os esforços, né? No caso 0 e no caso 1. E aí depois é só preencher a tabela. Muita gente erra por falta de atenção, esquece de colocar o sinal, esquece de somar ou de multiplicar alguma coisa, entendeu? Então tem que ficar bem atento para preencher essa tabela, porque você faz tudo certo, todos esses cálculos, que é um pouco demorado, para depois errar na tabela. Então cuidado. Aí aqui vamos pegar a primeira linha para fazer de exemplo, né? O K, ele é o produto dessas três colunas anteriores a ele. Então, é o produto do quociente de LI por LC, por SCII, por SCSI. Então, é 1 vezes 1 vezes 1. É esse produto só. Depois você tem KN0N1, KN1 ao quadrado. Então, é só você fazer o produto mesmo. Você soma, né, essas duas colunas, que vai ser os deslocamentos no caso 0 e o deslocamento no caso 1, tá? Para determinar a força F pelo método das forças, a gente considera sempre o deslocamento real como 0. Não pode ter deslocamento no caso real, né? A gente quer evitar isso, a gente quer achar uma força que ajude a deixar a estrutura equilibrada para que ela não se desloque na realidade, né? Que é o que a gente está tentando evitar. Compensar algo para ela manter equilibrada. Então, a gente joga aqui os deslocamentos que a gente somou, que a gente achou na tabela. Acha a força. Sim, a força deu negativo, né? Você tem que considerar isso nesse cálculo dos esforços reais, dos NRs. Então, cada barra vai ter um esforço real que ela estará sendo submetida. E para você fazer esse cálculo, você tem que considerar esse sinal negativo da força. Então, aqui está o resultado final, né? Então, é isso. Aqui está a resposta. Se vocês voltarem aqui e comparar barra por barra, vai ter alguns valores que não vai ser exatamente idênticos, né? Isso se dá, essa diferença da resposta que a gente encontrou para essa que está aqui. Nessa que está aqui foi retirada também da lista das respostas, né?
que o professor disponibilizou, que o André disponibilizou, e tá diferente por causa da questão de arredondamento mesmo. Eu decidi usar 2 casas decimais, mas quanto mais casas decimais você utiliza, mais próximo fica do resultado, né, que o programa utilizou. Mas tá válida essa diferença, o professor até mesmo ajudou a conferir, tá? Então, coloquei aqui um último slide, né? Porque vocês têm que prestar bastante atenção nesses erros, né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes você está fazendo os exercícios e está dando tudo errado, você fica desesperado, começa a achar que você não está entendendo nada, né? Mas, na verdade, são erros bobos, detalhes, né? Nos sinais, preenchimento e cálculo da tabela, verificar se é usado cosseno ou seno, cálculo dos momentos, né? Essa questão que eu te falei do sinal horário e anti-horário. E esquecer de incluir a força unitária no caso 1. Muita gente acaba colocando essa força no caso 0, então confunde, né? Deixa o carregamento externo no caso 1 e tira do caso 0. Então, você tem que entender bastante o que é característica do caso 0, o que é característica do caso 1 e não errar, entendeu? Ver que as reações vão mudar de cada caso para caso, tá? Se vocês estão com dúvida nessa questão de momento, cosseno, seno, tudo isso, é melhor vocês darem uma lida por fora, procurar dominar isso, tá? Porque a gente vai usar bastante nessa matéria. Então, eu espero ter tirado as dúvidas, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Muito obrigada.